Papai querido, nesse momento, nós colocamos aqui o nosso coração, as nossas vidas diante do Teu altar, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, ó Deus. Venha falar conosco, desde o começo aqui, o Senhor já falou tremendamente através dos louvores, através desse momento de dança, mas nós queremos ouvir algo que nos impacte, ó Deus. Foi ministrado aqui com a dança, o avivamento, que o Senhor, através desse homem de Deus, papai, venha trazer uma palavra poderosa, uma palavra que estremeça os nossos corações, os nossos alicerces, ó Deus. Que o nosso coração venha arder de uma forma extraordinária, para que, ó Deus, nós sejamos usados pelo Senhor nessa geração. Para que leve, ó Deus, a Tua palavra, a que haja salvação sobre Ferraz de Vasconcelos, sobre São Paulo, sobre o Brasil. Faça nascer aqui, ó Deus, nessa igreja, homens e mulheres, ó Deus, com propósito no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Podem sentar. Estou feliz, mais uma vez, pela segunda vez, estar retornando a esta casa de oração, revendo meu amigo, pastor Marcelo, uma amizade que a gente vem construindo há algum tempo, e todos os obreiros do Senhor que vieram nesta noite para adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero parabenizar o ministério pelos seus 29 anos, que Deus venha conceder sempre a graça, para que ele perdure por muito tempo, até a volta do Senhor. E vai perdurar. Em nome de Jesus. Meus prezados, quando Jesus ressuscitou, ele aparece para os apóstolos e faltava Tomé. O recado foi dado para Tomé e ele disse: eu não acredito não. Para mim acreditar, eu tenho que pôr a mão no lugar dos cravos. Eu só acredito se eu ver. Estranho, né? Pois bem, teve um filósofo grego que ele dizia assim: eu não acredito nem se eu ver. Acho que alguns estudantes, deve ter muitos universitários aqui, sabem o que eu estou falando e de quem eu estou falando. Nem se eu ver eu acredito, porque os meus olhos podem me enganar. Aconteceu comigo. Quando o pastor Marcelo nos convidou, eu perguntei: pastor, tem um tema, né? Eles tem um tema sim. O senhor passa o tema para mim? Ele disse: eu passo. E depois ele me passou o tema. Os meus olhos viram João 8:32. Os meus olhos me enganaram. Foi o que eu vi. E trabalhei em cima desse tema. Mas seria uma incoerência da minha parte ministrar a palavra fora do tema que Deus escolheu para que fosse ministrada aqui nesse lugar. Então, para isso, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Capítulo 3 e verso 2 é onde está o tema, não é isso, pastor? Não vamos fazer essa incoerência. Deus sabe como trabalha e eu não sei como ele trabalha. Deus sabe como opera. Eu estou usando a tradução King James e ela diz assim: ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecida por todos, também em nossa época. Ainda que esteja irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Os irmãos diz: amém. Louvado seja Deus. Estou na dependência do Espírito Santo. Meus amados, o profeta Abacuque viveu numa época
difícil, complicada. Israel, já nação constituída, mas não era uma potência como é hoje. Na época em que o profeta Abacuque viveu, ele observou a situação social. Ele saía e ele via o que estava acontecendo. Diante do que estava ocorrendo, ele ficou indignado. Disse: não, Senhor, não é possível. Eu não posso acreditar que o Senhor, santo, puro, do jeito que é, vai permitir que fique ocorrendo essas coisas no meio do teu povo. Quais coisas, pastor? Ele diz: a justiça parece até o retrato do Brasil atual. Veja se não é. A justiça anda cambaleando pelas ruas, nos tribunais. O juízo sai pervertido. O ímpio consome o justo e a justiça não chega. Eu não estou conformado com isso, Senhor. Está errado. Tu é tão puro de olhos que não pode ver os maus. Não estou conformado com isso, não. Eu preciso de uma resposta. Aí Deus diz: então, Abacuque, chega aqui. Vem aqui pertinho de mim. E começa a conversar com Abacuque. A época de Abacuque, como os irmãos sabem, Israel era um país, um estado agrícola, dependendo totalmente da agricultura. Hoje não, Israel hoje é uma potência nuclear. Dependente totalmente da agricultura, daquilo que a terra produz. Não tinha tanta tecnologia, usava-se animais para arar a terra. E Deus diz: Abacuque, preste atenção. Como que vocês aram a terra de vocês? Você pega o boi, ata ele ao arado, leva ao campo e o boi vai arando a terra. Alguém vem segurando o arado atrás. Mas Abacuque, presta atenção, tem momentos, era Deus falando com Abacuque, eu estou contextualizando a história. Tem momentos que o teu boi, ele não quer trabalhar. E ele empaca, como diz lá na Bahia, minha terra, ele deita, linguagem nordestina, ele amoa, não quer funcionar de jeito nenhum. E o que é que vocês fazem, Abacuque? Deus tem suas maneiras de falar, o seu modo de agir. Senhor, a gente pega uma vara, sim. E essa vara serve para quê? Para bater o boi tem que levantar. Ele tem que trabalhar. E se a gente não bater de vara, ele não vai funcionar. E ele levanta? Levanta. Começa a trabalhar de novo. Mesmo sendo oprimido, ele vai trabalhar. E o que ocorre no final do dia, Abacuque? A gente leva o boi para a invernada, coloca ele no pasto, para ele descansar, comer capim, beber água, ele vai ficar tranquilo lá. E como que está o corpo dele? Tem alguns vergões. A vara deixa alguns vergões. E como é que está a vara? Toda quebrada. Presta atenção, Abacuque. Israel é o meu boi. Ele não quer trabalhar. Ele não quer fazer a minha obra.
ele não está funcionando. É por causa disso que está ocorrendo a tua reclamação. Capítulo 1. É por causa destas coisas que está ocorrendo. A Síria, naquela época, estava em guerra com o Egito. Quando o exército egípcio vinha para guerrear com a Síria, era necessário passar nas terras de Israel. Quando um exército vai passando, você vai vendo o que vai acontecendo. Cerco, fome, destruição. Não é só arma. Quando o exército sírio fugia, o exército egípcio vinha e fazia a mesma coisa. Então ficava esse vai e vem, um exército atacando o outro, e Israel ali no meio. A situação estava bem complicada. Aí Deus disse para ele: olha, Abacuque, Israel é meu boi. A Síria e o Egito são as varas. Eu estou usando essas varas para dar uma lição em Israel. Para que Israel compreenda que ele precisa voltar a fazer a minha vontade. E quando ele compreender que ele precisa voltar a fazer a minha vontade, as coisas vão funcionar como vocês querem. Abacuque fica envergonhado. Pastor, mas não está escrito que ele fique envergonhado. Leia o texto direito. Ele diz: Senhor, eu ouvi. Eu ouvi a tua palavra e temi. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Mas faz esta obra se tornar conhecida, ele diz, a notifica, torna ela conhecida. Não tira se eu fazer mais um pedidinho, não. Faz, Abacuque, o que é que você quer? Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus estava orientando Abacuque, que não era Israel que ia sumir, não era Israel que ia perecer. Israel era o boi, quem ia perecer eram as nações, a vara, a Assíria e o Egito. A Assíria não existe mais. Pastor, mas eu ouvi falar de Síria, você ouviu falar de Síria, não de Assíria. O Egito está lá, mas não é mais a mesma potência quanto Israel. Deus preservou. E Abacuque, ele pede um avivamento. E ele vai mais além nesse pedido, quando ele compreende a realidade e como Deus trabalha em favor do seu povo. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça. Depois do entendimento da palavra. O produto da oliveira minta. Nos currais não hajam vacas. E na pastagem não haja ovelhas. Todavia, eu, Abacuque, me alegrarei no Senhor. Eu exaltarei o Deus da minha salvação. Pastor, será que eu entendi o que Abacuque quis dizer? Deixa eu ver se eu consigo troncar isso em miúdos. Quando ele diz, ainda que a figueira não floresça. A figueira é a nação, a figueira é Israel.
A figueira é o seu povo. E ele está dizendo, ainda que a minha nação não seja reconhecida como nação, ainda que nós estejamos pisoteados pelo Egito e pela Síria, nesse vai e vem, ainda que isto aconteça, ainda que nos currais não hajam vacas. Você sabe para que é vaca no curral? É para a produção de leite. É para alimentar crianças. O adulto, quando está faltando tudo, ou quando ele consegue racionar, mas a criança não consegue. Ela não vai entender que está faltando. Ela quer e pronto. Abacuque está dizendo, ainda que falte leite para os meus filhos e carne. Ovelhas na malhada era para a produção de lã. Ainda que falte roupa, a lã é para fazer vestimenta. Ainda que eu não tenha vestimenta o suficiente, ainda que eu seja chamado canário de uma muda só, produto da oliveira, azeitona produz azeite. Azeite tinha várias finalidades e uma delas era para ungir, era o azeite da unção. Ele está dizendo, ainda que falte sacerdotes, profetas, reis, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu, Abacuque, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Eu vou exaltar o Deus da minha salvação. Eu penso que isto é avivamento. Avivamento é glorificar e alegrar-se em Deus, independente da circunstância. Avivamento é se alegrar em Deus e continuar sendo cristão, continuar esperando Jesus, independente do que está acontecendo com a nossa vida. Avivamento também é barulho, pastor? É, avivamento também é barulho, porque quem faz barulho pode estar avivado ou não avivado, mas não significa que o barulho é avivamento. Mas quando eu me entrego de corpo, alma e espírito ao Senhor, significa que eu sou uma pessoa avivada na presença de Deus. Quando Abacuque pede o avivamento, aviva, Senhor, a tua obra. Eu comecei a pensar, como eu disse para os irmãos, eu cheguei aqui preparado para ministrar a palavra em João 8:32. Quando o pastor fez a leitura, eu perguntei, pastora, mas o tema não é João 8:32? Ela disse, não. E eu comecei a pensar, o maior exemplo de história para a igreja de Cristo é a Bíblia Sagrada. E os avivamentos que ocorrem e que ocorreram são extraídos da Bíblia, da palavra. E um dos maiores exemplos é a nação israelita. Infelizmente nós temos um antissemitismo devido ao que está acontecendo, mas deixa para lá. Israel não era nação, tinha sido liberta do Egito, com tantos milagres, prodígios, maravilhas. Deus tinha operado grandemente, abriu o mar, fechou o mar, destruiu. Água amarga ficou doce, tirou veneno de água, pedra brotou. O povo conhecia e tinha visto isso. Mas chegou um dia que o povo chega diante do seu líder, Moisés, o pastor aqui é por minha conta, tá, pastor? Daquela grande nação, 2.000 homens, aproximadamente, mais ou menos, de 20 anos para cima, sem contar de 20 anos para baixo,
os que puxavam a espada e saíam para a guerra, meninos, mulheres, escravos que saíram junto. Veja que quando saiu do Egito, a Escritura diz, veio no meio de Israel uma leva de gente. Olha o problema. E aquele povo que estava acostumado a ver milagres, realizações, Israel andou por vista, nós andamos por fé. Ele diz para Moisés, claro que é aquela liderança, eu não quero usar essa palavra, contraditória, eu não vou usar a palavra esquerda, é a contraditória, eu não estou falando de política, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. É quem vai contradizer. É quem não está contente com nada. Se tem barulho, mas para que tanto barulho? Se tem glória, mas para que tanta glória? Se canta, mas para que tanta cantarola? Se não canta, está faltando louvor. Se não dá glória, é igreja fria, é igreja morta. Vai entender o povo, só Deus. E aí eles dizem, Moisés, sabe o que acontece? Nós estamos cansados de ouvir você trazer recado de Deus para a gente. Será que é Deus mesmo que está mandando esse recado? Ou é você que está inventando isso da tua cabeça? Tem a liderança, é a liderança que está trazendo essas palavras. E o povo é influenciado por isso. Não, sou eu não, eu estou trazendo o que Deus manda. Vocês sabem disso, vocês viram os prodígios, vocês viram os milagres, vocês viram o mar abrir, o mar fechar, vocês viram o exército de Faraó acabar. Então, Moisés, vamos fazer o seguinte. Nós estamos falando de avivamento. Fala tu com Deus lá e manda ele vir falar com a gente. A gente quer ouvir Deus falar conosco, ele precisa vir. Que é para a gente tirar essa dúvida. Eu quero ter certeza que é Deus. Dá para fazer isso, Moisés? Moisés disse, dá. Vou falar com ele. E fala com Deus. E marca o dia. E dá a orientação. Santifiquem. Porque o Senhor vai descer para falar com vocês. Faz uma marca no monte. E diz, não ultrapasse a marca que foi feita para não morrer. Deus vai descer para falar com vocês. E no dia marcado, Israel estava acampada nas proximidades do Monte Sinai. Nas adjacências do Monte Sinai. A Escritura diz, logo cedo pela manhã. Eu não vou revelar esse mistério aqui nessa noite. Desceu uma espessa nuvem. Uma nuvem imensa desceu sobre o monte. O Monte Sinai, com quase 2.800 ou 2.000 metros de altitude, começa a tremer, a fumegar, a fumaça. Avivamento fala de glória. Avivamento fala de glória. A palavra glória na Bíblia, ela vem de 3 palavras gregas ou hebraicas. A primeira palavra é grega, kabuti. Kabuti significa glória repartida. É a glória que Deus reparte com o homem, é a glória que Deus dá ao homem. A segunda palavra é doxá. Doxá significa glória única e exclusiva de Deus, a qual ele diz, a minha glória eu não dou a outro. E a terceira palavra é Shekinah. Shekinah significa glória visível, glória que se vê,
glória que se contempla. A glória que manifestou no monte foi Shekinah. Israel viu a glória de Deus descer. A fumaça tomou conta daquele ambiente e o monte começou a tremer. Olha como é interessante. E Moisés dizia: Deus. E Deus, aqui é por minha conta, porque está escrito que Moisés falava e Deus respondia. Deus falava e Moisés respondia. E assim ia acontecendo. Deus, fala, meu servo Moisés. Israel escutando, ouvindo, e diante daquela manifestação sobrenatural. A Escritura diz que um sonido de uma buzina, que é um mistério que eu disse que não vou revelar nesta noite aqui, começou a aumentar. Israel se apavorou. O medo tomou conta do ambiente, o medo tomou conta daquela população, daqueles homens, de mulheres. Pense em medo. Medo de tremer, medo de bater as pernas, medo de não saber o que está falando. E eles correm com aquela manifestação da glória. E diz: Moisés, fala tu com Deus. Traz o recado. Agora a gente sabe que tu és servo de Deus. Nós estamos cientes. Fala tu com Deus. A glória de Deus se manifestou no monte. Quando a glória de Deus se manifesta, irmãos, o homem treme. Quando a glória de Deus se manifesta, o homem se converte. Quando a glória de Deus se manifesta, a família muda. Quando a glória de Deus se manifesta, o Israel vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E a glória de Deus, ela está aqui nesta noite. O avivamento ocorreu. Aquela nação se converteu naquele momento, mas depois vai ter problemas, que eu não quero falar desses problemas. A glória de Deus se manifestou, segundo a Bíblia, pela segunda vez, no templo. Você vai ter muito motivo para dar glória a Deus, e eu sei que você está avivado. Israel caminhou, recebeu orientações, fez uma tenda, um tabernáculo, onde Deus vinha, falava com Moisés, trazia os recados. O tempo passa, o povo acostumado a ouvir Deus falar daquela forma. É aquele crente que se acostuma, tem que ser aquele feijãozinho com arroz. E quando vem alguma coisa diferente, hoje a gente quer uma pizza, pastor, a gente quer comer algo diferente. Aí o intestino não está acostumado, dá um desarranjo. Cuidado. Israel chega no tempo da passagem da teocracia para a monarquia. Sendo que o primeiro rei, Saul, foi um desviado. O terceiro rei, Salomão, filho de Davi, foi quem foi autorizado a construir o templo do Senhor. Ele constrói o templo. No meio da nação, da igreja, tem aqueles saudosistas, pastor Marcelo. Aqueles saudosistas, eles são verdadeiros críticos, dizem: não, precisa disso. Deus está falando conosco nessa noite. É desta forma mesmo? É com dança? Não é dança, é adoração. Dança é lá fora, aqui é adoração. Precisa esse negócio mesmo? Se Deus está usando, porque precisa, porque é. E aquele saudosismo na nação, diz: rapaz, a gente tinha o tabernáculo, adorava no tabernáculo, o sacerdote trazia a resposta, estava tudo certo. Agora vem esse homem aí, esse rei, constrói um templo como esse, põe ouro, põe tanta coisa. Deus não gosta disso, não. Deus é simples. Deus gosta de coisas simples.
Deus não gosta desse negócio de templo de ouro, não. Eu estou achando que Deus não vai falar conosco aqui, não. A gente precisa voltar lá para o tabernáculo, é o saudosismo. O negócio com Deus é para frente, nunca retrocede. O retrocesso é só para exemplo. Salomão fica em maus lençóis diante dessa situação. Ele constrói o templo está pronto. O templo vai ser inaugurado. Ele prepara, aqui para os mãos de vaca, desculpa a expressão chula, 120 mil ovelhas. 120 mil ovelhas para oferecer em sacrifícios. Não sei se a minha mente me enganou. 20 ou 22 mil bois. Pense no negócio. E ele oferece esse sacrifício, 120 mil ovelhas, 20 ou 22 mil bois. Mas Deus ainda não tinha respondido e o saudosista está lá. Não, Deus não vai falar. É muita glória, é muita riqueza. Não precisa tudo isso não. Tem necessidade disso? Há necessidade disso? Salomão se coloca de pé diante da nação de Israel e faz talvez uma das orações mais lindas da Bíblia, dizendo: Senhor, estou construindo esse templo de adoração. Quando o teu povo, Israel, pecar, mas eles virem neste lugar, o lugar é esse. E eles adorar aqui. Ouve dos céus e responde: Senhor, quando um caso de justiça vir parar neste lugar, então ouve, Senhor, e dá o justo aquilo que ele merece e o ímpio aquilo que ele merece. Senhor, quando tu fechar os céus e ordenar o pulgão que consuma tudo aquilo que a terra produz, quando faltar tudo, mas o teu povo vir aqui neste lugar e orar e se arrepender, então, Senhor, ouve desde os céus e responde. Quando o teu povo, Senhor, era diante de Israel que ele estava fazendo essa oração, pecar contra ti, e eles forem espalhados pelo mundo afora, mas lá para onde eles forem, eles se lembrar desta casa, e eles orarem na direção desta casa, então, Senhor, ouve e liberta o teu povo. Sabe o que aconteceu? Quando Salomão terminou de orar, a palavra de Deus nos diz que o Shekinah de Deus desceu. A glória de Deus desceu naquele lugar. Os sacerdotes que estavam dentro do templo, eles não podiam sair por causa da fumaça que tomou conta. E quem estava do lado de fora também não podia entrar. Os saudosistas, Israel por inteiro, cai de joelhos em adoração, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando o homem reconhece que Deus é Deus, a glória de Deus toma conta do templo. Sabe qual é o templo? É o teu corpo, é o teu coração. Deixa a glória de Deus tomar conta da tua vida nesta noite. Aleluia. Foi a manifestação da glória. Aí o tempo passa. Os reis morrem. Vem o período do cativeiro. E vem a libertação. O velho e sacerdote Esdra conduz uma quantidade de homens. E eles voltam para Jerusalém. Aquele templo não existia mais, ele tinha sido queimado a fogo. E eles vão reconstruir o templo.
Eles precisam reconstruir o templo. Eu estou falando de avivamento. E eles constroem o templo. Mas não se sabia se Deus ia operar da mesma maneira, da mesma forma. Aí o povo se reúne, aqueles que voltaram do cativeiro e os remanescentes que ainda restavam. E eles começam a ouvir a palavra. O sacerdote começa a ministrar a palavra. E ele começa de manhã. Não tinha cadeiras assim. Não tinha. Não sei se tinha alimento, não sei. Não está escrito. O sacerdote está ministrando a palavra e ninguém vai embora, ninguém deixa o local. Eles estão ouvindo a palavra, a ministração, o ensino, o resgate da escritura. Isto é avivamento, o resgate daquilo que se perdeu. E quando o sacerdote termina de ministrar a palavra, vem uma mensagem de Deus. Não se preocupe. A glória do segundo templo, a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. O que Deus tem reservado para esse ministério, o que vai acontecer, alargue a tua tenda e firma bem as tuas estacas. Eu não vou engolir aquilo que Deus colocou no meu coração esta noite para profetizar para o Senhor, pastor. Alargue a tua tenda e finque as tuas estacas, porque a glória do segundo templo vai ser maior do que a primeira. Você acredita? Se acredita, glorifique. Se acredita, exalta. Se acredita, adora. Me dá um sinal aí de adoração ao Eterno. Aleluia. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Alargue bem a tua tenda. Firma bem as tuas estacas. Vocês estão preparados para experimentar avivamento? Avivamento é crescimento. Avivamento é crescimento e conhecimento da palavra. Avivamento é expansão. Como a igreja crescia e expandia. Eu quero profetizar de olho aberto para esse ministério. Crescimento e expansão. Receba em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A glória se manifestou. Sabe o que aconteceu? Ninguém foi embora. A manifestação foi tão grande, o povo dançava, o povo pulava, o povo glorificava, o povo exaltava, e o povo dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isto era avivamento. Escute. Avivamento é manifestação da glória. Seja única e exclusiva, seja que Deus reparte. Seja a Shekinah. Claro que a Shekinah, quando ela se manifesta, ninguém entra e ninguém sai. O tempo passa. Israel sempre foi um povo, desculpa a expressão, contumaz. É igual a igreja dando trabalho. Deu muito trabalho para Deus, os profetas, sacerdotes e até reis. E aí vem a promessa, o cumprimento lá do Éden. O Messias, Jesus. Ele chega e ele vai trazer a glória. Os evangelistas vão falar do seu nascimento. Mateus, ele vai entrar de conforme com a palavra de Isaías. Marcos, Lucas, pesquisas, informações. Mas teve um que não quis nada disso, ele não quis falar do nascimento. João Zebedeu. Ele diz: não, eu quero ir um pouco mais além. Eu quero saber quem ele era antes.
antes de nascer. E o Espírito revela e ele escreve. E chega até os nossos dias. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Quem? O Verbo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida é a luz que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Houve um homem enviado de Deus. Não era ele a luz. Ele veio para dar testemunho da luz. Ele dizia: ali está a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Quantos receberam o Senhor? Quantos receberam o Senhor? Quantos filhos tem aqui nesta noite? Você está aqui porque você recebeu. E aí ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele esteve entre nós e vimos a sua glória. Olha a palavra glória, olha a palavra avivamento. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele está falando de Cristo Jesus. Ele está falando de Jesus Cristo, Senhor. Jesus é o grande eu sou da Bíblia Sagrada. É ele um representante que disse para Moisés: eu sou o que sou, ou eu sou o que serei. Vai e diga a Faraó: eu sou, me enviou a você. Jesus é o grande eu sou da Bíblia. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é o grande eu sou da Bíblia. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem vida de Deus nesta noite, aqui neste lugar. O morto tem que ressuscitar. Jesus é o grande eu sou da Bíblia. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vocês são as varas, e as varas precisam dar fruto. Quantas varas estão dando fruto para Deus nessa noite? Jesus é o grande eu sou da Bíblia. Ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Isso significa que quando eu me aproximo dele, eu vou ficando mais parecido com ele. Jesus é o grande eu sou da Bíblia. Ele está em toda a Bíblia Sagrada. Pastor, eu pensei que ele estava só no Novo Testamento. Se enganou. No Gênesis, ele é o Deus criador de todas as coisas. No Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício pelo pecado. Em Números e Deuteronômio, ele é aquele que foi levantado. Em Josué, ele é o verdadeiro profeta. Em Juízes, ele é o juiz libertador. Em Rute, ele é o capitão da salvação. Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro e segundo Crônicas, ele é o grande rei, não só de Israel, mas rei de todo o universo. Em Esdra,
Ele é o restaurador do templo, o templo caído, o templo destruído, o templo que está com problema. O restaurador de templo está aqui nesta noite. Sabe qual é o templo? O templo sou eu e você, o restaurador de templo está aqui. Em Neemias, ele é o restaurador das muralhas caídas. Em Esther, ele é o grande advogado, aquele que advoga a causa do seu povo. Em Jó, ele é o redentor, não somente de Jó, mas de toda a humanidade, inclusive meu redentor, teu redentor, nosso redentor. Em Salmos, ele é o tudo em todos. Em Provérbios, ele é o supremo sábio. Em Eclesiastes, ele é o sentido da vida. Em Cantares de Salomão, ele é o supremo sábio. Em Isaías, ele é o Messias prometido, aquele que viria para resgatar Israel do pecado, mas não somente Israel, mas toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Lamentações de Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Ezequiel, ele é o filho do homem. Em Daniel, ele é a pedra angular da fé, aquela que bateu nos pés da estátua e fez uma grande montanha, um reino que jamais será destruído. Em Oséias, ele é aquele que encaminha o desviado, aquele que se desviou, é ele que traz de volta. Em Jonas, ele é ressurreição e vida, não somente para os ninivitas, mas para todo aquele que nele crê. Veja que a expressão Salvador não compreende somente uma nação, mas compreende a humanidade. Em Obadias, ele é o Salvador. Em Miqueias, ele é testemunha contra os rebeldes. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Abacuque, ele é o Deus zeloso do seu povo, o Deus zeloso da igreja, o Deus que está zelando por você. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Zacarias, ele é o renovo da justiça, aquele que renova. Em Joel, ele é o restaurador, aquele que haveria de enviar o Espírito Santo que iria transformar vidas, que inclusive está aqui nesta noite, na minha vida e na tua vida. Abre a tua boca e glorifique e exalta. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Aí parte para o Novo Testamento. Em Mateus, ele é o Messias prometido. Sabe a promessa de Isaías? Isaías diz que o Redentor viria, que o Salvador viria, que o Messias viria. Mateus chega dizendo: o Redentor já veio, o Messias já está no nosso meio. Eu quero dizer nesta noite: o Messias está aqui, o Rei está aqui, o Rei está nesse lugar. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o verbo de Deus, o filho de Deus, aquele que vê todas as coisas do alto. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Senhor redivivo, aquele que ressuscitou dos mortos. A morte não podia prendê-lo, a morte não tinha condição. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu não acredito em Deus morto, eu acredito num Deus vivo. Já escreveram o livro Deus está morto? Eu quero dizer nesta noite: Deus está vivo, Ele está vivo nesta noite, nesse lugar. Em Romanos, Ele é o justificador. Em 1 Coríntios, ele é o Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, ele é o suficiente para a igreja. Em Gálatas, ele é a liberdade da igreja. Em Efésios, ele é o tudo em todos. Ele é o tudo em todos. Eu vou repetir: ele é o tudo em todos. Ele é o tudo em todos. Ele é o tudo na tua vida. Ele é o tudo na tua mente, no teu coração. É Ele que te dá vida, é Ele que te abençoa, é Ele que abre a porta, é Ele que ressuscita, é Ele que dá graça, é Ele que faz prosperar.
Louvado seja o seu nome. Em Filipenses, ele é a vitória da igreja. Em Colossenses, ele é a firmeza da igreja. 1º e 2º Tessalonicenses, ele é aquele que há de vir, como disse o apóstolo Paulo. Ele virá, o mesmo Senhor. Ele descerá do céu com alarido, com trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos perante a última trombeta, e a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Na primeira carta de Timóteo, ele é Senhor e Mestre. Na segunda carta de Timóteo, ele é o grande exemplo. Na carta a Tito, ele é o grande modelo. Na carta a Filemon, ele é o Senhor e Mestre, aquele que recebe de volta o escravo fujão, o escravo que fugiu, o escravo que deixou a casa do seu Senhor, que merecia a morte. Ele diz: vem, filho, vem, que não é morte que você vai ter é vida. Ah, irmãos, em Hebreus, ele é o grande intercessor, mas não somente da nação de Israel, ele é o intercessor da minha vida e da tua vida. Quando você peca, você tem que morrer. O salário do pecado é a morte. A escritura não falha: pecou, morreu. O salário do pecado é a morte. Quando eu peco, um inimigo acusador diante de Deus diz: pecou, Senhor, tu disse que o salário do pecado é a morte, tem que morrer. Aí Jesus se levanta do trono e diz: eu já morri no lugar dele. Ele não vai ter morte, ele vai ter vida. Se eu fosse você, eu abria a boca e glorificava e exaltava esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em Tiago, ele é o grande modelo a ser seguido pela igreja. Na primeira carta do apóstolo Pedro, ele é a pedra angular da fé, aquela que os edificadores rejeitaram, mas você recebeu. Em segunda carta de Pedro, ele é a vida da igreja. Na primeira carta de João, ele é a força da igreja. Na segunda carta de João, ele é a vitória da igreja do Senhor. Na terceira carta de João, ele é o único caminho que conduz o homem aos céus e à vida eterna. Na carta escrita por Judas, ele é o protetor da igreja. E em Apocalipse, ele é o rei triunfante. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o teu Senhor. Ele está aqui nesta noite. Se eu fosse você, eu abria a boca para glorificar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você está sentindo a presença dele aí, glorifique, é noite de avivamento. Se você está sentindo a presença dele aí, glorifique, é noite de vitória. Se as portas estão fechadas, deixa eu profetizar a bênção para a tua vida. Recebe vida, recebe vitória, receba a porta aberta, receba a ressurreição na tua casa. Ele é ressurreição e vida. Talvez a gente nunca observou detalhadamente esse negócio de ressurreição. Estou concluindo, pastor, prometo. Lázaro, morto há 4 dias. Morto mesmo. Não foi um desmaio, um lapso, não. Ele estava morto. Havia uma crendice popular no meio dos israelitas, que quando o indivíduo morria, é crendíssimo, não é Bíblia, a sua alma permanecia no corpo até 3 dias. Depois de 3 dias a alma, bobagem. Razão pela qual muitos dizem que Jesus só foi no 4º dia, que era para saber que a alma não estava mais lá. Ouve o recado e diz: ó Senhor, aquele que tu ama está mal. Vamos lá dar vida para ele. Ele está morto. Ele morreu. Quando Jesus chega
na casa de Lázaro, em Betânia, uma das irmãs, Maria, possivelmente veio encontrar e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela diz: eu creio, Senhor, na ressurreição do último dia. Jesus diz: eu não estou dizendo para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Me diga onde colocaram. Levaram até o sepulcro. Tinha um grupo lá chorando, os pranteadores. Aqueles pranteadores, eles recebiam dinheiro para chorar nos velórios da época. Jesus chega e diz, antes de dizer alguma coisa, ele chorou. Disseram: olha como ele amava. Chorou. Talvez Jesus chorou por causa da incredulidade, por causa daquele ato de bobajada, de choro, para ganhar dinheiro. Jesus disse: não disse que você crê, você vê a glória de Deus? Tire a pedra. Tire a pedra. Disseram: Senhor, faz 4 dias, já cheira mal. Certamente que quando tirou a pedra, o cheiro de putrefação saiu. A carne já estava apodrecendo. Deixa eu te contar como acontece. O sujeito morre, homem ou mulher, menino, velho, novo. Em 2 dias, os rins viram 2 pedras e depois começa a se dissolver. O coração, depois de 2 dias, ele explode dentro do peito. O sangue desaparece. O intestino grosso e o intestino delgado não funcionam. Morto não funciona. O pâncreas não vai funcionar de maneira nenhuma. A pele enruga. O brilho dos olhos acaba. Depois de 4 dias, os decompositores, você sabe o que é isso? Começam a entrar em ação. Não tem mais jeito. Jesus olha para o céu e diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Mas para que esses saibam que o Senhor me enviou, Lázaro, vem para fora. Quando ele disse isso, os rins teve que voltar a funcionar. O coração teve que voltar a bater. A pele teve que adquirir viscosidade e começar a brilhar. O brilho dos olhos teve que acontecer. O sangue teve que voltar a correr. O pâncreas teve que voltar a funcionar. O intestino grosso e o intestino delgado entrou logo em ação. Aquilo que estava podre voltou à vida. O Espírito de Deus. Naquele momento que Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Naquele mesmo instante o Espírito Santo entra em ação. A vida teve que dar um jeito e o morto teve que ressuscitar. Se tiver algum morto espiritual nesta noite, receba a vida. Fique de pé em nome de Jesus. Se tem algum morto espiritual nesta noite, receba a vida. Se tem algum morto espiritual, receba a vitória. Se tem algum problema insolúvel, é noite de bênção. Se tem problemas para resolver, é noite de vitória, é noite de você sair daqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quantos recebem esta palavra? Soberano Deus, eu terminei de ministrar a tua palavra, Senhor, para este povo, para mim, para nós que estamos aqui nesta noite.
Aprova esta palavra na vida de cada um. Abre a porta que estiver fechada. Resolve o problema insolúvel que estiver. E dá a vitória para a tua igreja, em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus. Jesus merece ser louvado, então aplauda Ele em nome de Jesus. O Senhor permitiu, eu falo dos meus livros depois. Quer falar agora? Fala. Vou deixar o Senhor falar então. Não, fala. Louvado seja Deus. Irmãos, eu pedi aqui permissão ao pastor. A gente já pastoreia uma igreja e às vezes quando sai, não tem muito tempo de sair, pastor sabe como é que é, pastor não sai, é difícil, né? Hoje a gente enviou um grupo de varões lá para Guarulhos e eu tinha esse compromisso aqui. É desta forma, o pastor que está ali sabe como é que funciona. E também nós somos escritores, nós temos já 8 livros escritos e mais um para ser lançado. E aí eu deixo aqui o convite, pastor Marcelo, no terceiro domingo, né, irmã Cida? Terceiro domingo de novembro, ali no Parque Recanto, nós vamos estar lançando o livro Apocalipse. Eu deixo esse convite para os irmãos. E aqui embaixo tem alguns livros, 7 livros, 7 títulos. Carros de Fogo. Passa lá e dá uma olhada. Desvendando mistérios da antiguidade. Como morreram os dinossauros. Passa lá e dá uma olhada. Abalando e demolindo fundamentos. Um livro polêmico. Passa lá e dá uma olhada. E em cordel, literatura de cordel, os universitários sabem do que eu estou falando, e aquela pessoa que gosta de literatura de cordel. Nós temos Jó. E aí me fugiu o título completo da mente. Está vendo como funciona? Jó. Nós temos também o maior homem que já existiu em literatura de cordel, a vida de Cristo contada em versos. E Eclesiastes, a filosofia e o sentido da vida. Passa lá e dá uma olhada. Você estará ajudando o meu ministério em nome de Jesus. Obrigado, pastor.